Bradesco apanhando mais de 20% das cotações desde o início do ano, e nesse vídeo eu vou comentar se o Bradesco realmente é uma oportunidade, porque o banco vem reportando ótimos balanços com crescimento de lucratividade, inadimplência controlada e rentabilidade sobre patrimônio líquido extremamente elevada. E mesmo assim o mercado não precifica da maneira correta o papel. Nesse vídeo eu vou mostrar o potencial retorno que o banco pode entregar caso aconteça essa reprecificação do papel, também os dividendos esperados, retorno total esperado e muito mais nesse vídeo. Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo o convite para você se inscrever nesse canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Temos aqui alguns destaques do Bradesco nesse resultado do segundo TRI de 2026, onde o banco entregou um lucro líquido recorrente de 7,1 bilhões, com uma alta de 16% em relação ao ano passado, e o ROI, nesse período, alcançou 16%, um aumento de 1,6 pontos percentuais em relação ao ano passado. E esse ROI já é bem elevado em relação ao custo de capital e muitas vezes o mercado deveria reprecificar o papel na faixa de uma vez de PVP, e não é isso que vem acontecendo recentemente. O Bradesco vem crescendo muito as suas receitas nos últimos anos, observe o crescimento desde 2024, e nesse segundo TRI de 2026 cresceu em 10,3% as suas receitas. E a carteira de crédito do banco também segue crescendo, chegando atualmente na faixa de 1,13 trilhões de reais, que foi uma alta de 11,6% em relação ao segundo TRI de 2025. E o banco vem entregando um crescimento de carteira de crédito na faixa de 11,7% desde 2024. E grande parte da carteira de crédito do Bradesco é em pessoas físicas, basicamente 45% dessa carteira de crédito total está em pessoas físicas e o restante em grandes empresas, micro e pequenas e médias empresas. E essa carteira de crédito está tendo uma inadimplência muito controlada há bastante tempo. Desde 2024, o Bradesco consegue manter essa inadimplência na faixa aqui de 3% a 3,5% e com as provisões para devedores duvidosos crescendo lentamente. Porque vamos lembrar que ao mesmo ritmo que a carteira cresce, as provisões em geral crescem, senão as coberturas iam ser extremamente baixas nas carteiras de crédito. Mas observe que o índice de cobertura ainda segue bastante elevado, de 152%, e quando olhamos por estágios das carteiras, o estágio 1 segue muito controlado e o pior estágio, que é o estágio 3, da faixa de 7,5%, também bem parecido com os últimos períodos. Segue muito controlada no Bradesco e isso vem principalmente devido ao alto percentual de garantias que o banco vem exigindo nas suas carteiras. Observe que eles estão aqui, 69% dos créditos estão garantidos em relação à pessoa física, e os créditos sem garantia vêm reduzindo cada vez mais. Isso aconteceu principalmente depois que entrou o novo CEO no Bradesco, Marcelo Noronha, que obviamente deve ter feito essa limpeza para que o crédito seja com garantia, não tenha tanta inadimplência. E isso vem acontecendo nos últimos anos, e desde que isso começou, o Bradesco começou a controlar muito bem os índices de inadimplência. Observe que foi também exatamente nesse período onde a inadimplência começou a cair. Então, as provisões lá em 2022 e 2023 eram muito mais elevadas do que atualmente. E vamos lembrar que a carteira de crédito naquele período era muito menor. Então, observe a diferença. E observe também aqui o histórico em relação à inadimplência total do Bradesco, que fica na faixa de 4,3% quando olhamos para a inadimplência acima de 90 dias. Mas, em geral, é um pouco mais elevada porque grande parte da carteira está em pessoas físicas e observe que o índice de inadimplência em geral é muito mais elevado. E também o Bradesco possui uma parte, assim como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, tem também a sua parte de seguros no banco. O lucro líquido no semestre ficou em 5,7 bilhões de reais, 20% de alta em relação ao mesmo semestre do ano passado. Então já dá para esperar um lucro na faixa de aproximadamente 11 a 12 bilhões na Bradesco Seguros. Isso corresponde a grande parte da lucratividade do banco, porque já é esperado para esse ano de 2026 um lucro na faixa de 28 bilhões. 12 bilhões, basicamente, vem da parte de seguros do Banco Bradesco. E a Bradesco Seguros é a maior seguradora do nosso país, ela é líder em vários segmentos. Ela é líder no seguro de vida, em saúde, em seguro dental. Em geral, ela tem 21% da participação de mercado de todo o segmento de seguros. E temos aqui o crescimento da lucratividade nos últimos anos da Bradesco Seguros, que vem entregando um bom crescimento na sua lucratividade. E aí eu fiz uma conta de padeiro em relação
a projeção do Bradesco sem a Bradesco Seguros, apenas para a gente ter essa limpeza total do balanço. Obviamente que não é ideal fazer isso, porque existe sempre um ecossistema como um todo. A Bradesco Seguros não seria a mesma sem o Bradesco, e o Bradesco não seria o mesmo sem a Bradesco Seguros. Mas fazendo a conta, o lucro projetado do Bradesco pelo mercado é de 28 bilhões nesse ano. O lucro do Bradesco Seguros eu considerei apenas 11 bilhões. Aí, retirando essa lucratividade da parte seguros do Bradesco, o Bradesco entregaria 17 bilhões no seu segmento de crédito. E em relação ao valor de mercado do Bradesco, é de 155 bilhões de reais. E eu calculei PL de 8 vezes para a Bradesco Seguros, que seria basicamente como a BB Seguridade está cotada atualmente. Então teríamos 88 bilhões de valor de mercado. Fazendo essa subtração em relação ao valor de mercado do Bradesco, temos um valor de mercado sem a Bradesco Seguros de 67 bilhões. Preço sobre lucro, nós temos 3,96. Retirando sua parte seguros, você paga 3,96 vezes lucro. Então, é um múltiplo muito amassado no Bradesco, e contando com o banco como um todo, também está extremamente amassado. E temos aqui as expectativas do mercado para esse ano: 28 bilhões de lucratividade. O PVP projetado fica já em 0,81, e como destacado, como o banco vem entregando um ROI acima do custo de capital, ideal era o mercado precificar o banco na faixa de uma vez de preço sobre valor patrimonial. Tecnicamente, 20% já de margem de segurança, entre parênteses, nesse curto prazo. Com 50% de payout, o Bradesco deve entregar 9% de dividend yield nessas cotações. E o PL projetado do banco estaria já em 5,53, muito amassado, até mesmo para o histórico do banco, que eu vou mostrar a seguir. E para 2027, o mercado estima 31,5 bilhões de reais, um crescimento de 12% da lucratividade. Com isso, o PVP estaria em 0,74, 50% de payout, yield de 10% nas cotações atuais e o PL de 4,93. Então é até loucura pensar que um banco com um longo histórico na nossa bolsa e também no nosso país está cotado a 4,93 vezes de preço sobre lucro. E eu vou mostrar o histórico do PL para vocês verem que isso é uma extrema raridade no Bradesco. Aí eu fiz uma conta de padeiro, porque o próprio CEO, Marcelo Noronha, destaca que um dos objetivos do banco é alcançar o ROI de 18% para os próximos anos. Obviamente que não vai acontecer do dia para a noite. Eu simulei que vai ser em 2028, mas pode levar para 2029. É apenas uma simulação aqui. Então, considerando o ROI de 18%, o Bradesco teria que lucrar 41 bilhões em 2028, uma alta de 30% da lucratividade. Então já dá para esperar que vai ser bem difícil isso acontecer em 2028. É muito mais provável que aconteça em 2029, mas a conta fica parecida. Com isso, o PVP ficaria em 0,68, então 32% abaixo de uma vez. Como ele entregaria 18% de ROI, não dá para considerar somente um de PVP, porque vamos dizer que a Selic em 2028 vai estar de 12% ou até mesmo 10%. Então teria 8 pontos percentuais acima do custo de capital, que em geral se coloca Selic, às vezes se coloca um prêmio de risco, então vamos dizer 6 pontos percentuais. Então, o PVP não pode ser mais um, teria que ser na faixa de 1,5 vezes. Então, o PVP ideal de 1,5 vezes, o Bradesco teria que subir 121% das cotações até 2028. Daria 30% de retorno anual médio nessa janela. Então, vocês podem ver que o PL estaria de 3,77 num banco privado que sempre lucrou em todas as janelas. E se isso acontecer em 2029, fica também bem parecido. 18% de ROI em 2029 teria que ser 45 bilhões de lucratividade, 50% de payout, 14% de dividend yield. Vocês podem ver que seria um dividendo extremamente elevado, e o PL ficaria de 3,4 vezes. E teria que subir 143% das cotações para ele ser precificado em 1,5 vezes de PVP, porque ele estaria em 0,62. Então vocês podem ver que existe esse potencial de destrave de valor se essa consistência de balanço continuar para os próximos anos. E se ele continuar entregando esse crescimento de lucratividade, controle da carteira de crédito e de inadimplência, já temos um ROI na faixa de 16. Para chegar em 18, seria pouco tempo para isso acontecer. Então o mercado também teria que reprecificar o papel dessa magnitude. E temos aqui o histórico do Bradesco, porque ele vem apanhando nas cotações há bastante tempo, e isso tem motivo, devido à sua queda de retorno sobre patrimônio líquido. E recentemente ele vem melhorando isso. Observem o gráfico em amarelo, que é o ROI, que vem crescendo recentemente. E se olharmos para o PVP em relação a esse ROI, o mesmo do passado, observe que o ROI no passado, o Bradesco
entregando esse mesmo ROI, ele estava em 1,5 vezes de PVP. E em 2018 a Selic estava bem parecida com o patamar atual. E se olharmos para 2000 e 2002, também o banco estava sendo cotado a um ROI de 16%, que é aproximadamente o que temos agora, e um PVP de 2 vezes. Então, realmente, se o banco continuar, pelo menos nesse ROI de 16%, ele está extremamente descontado, olhando para a ótica do PVP. E para o PL, pior ainda, porque eu peguei todo o histórico do Bradesco desde 1995, onde a mediana do PL do banco fica na faixa de 10 vezes lucro e atualmente está em 6,7. Óbvio que nem está projetado aqui, mas vocês viram que o projetado fica de 5,5. E para o ano que vem, fica de 4,9. A faixa menor que o banco chegou em precificação foi em 2003, 2002 para 2003, em 4,8 vezes. Então, se o mercado mantiver o Bradesco nessas cotações até o final do ano que vem, vocês podem ver que já estaríamos muito perto desse low histórico de 2003. E todos sabemos o que aconteceu depois com um low histórico desse, o banco foi precificado depois num PL de 20 vezes. Então, realmente, o Bradesco, em várias óticas, está muito descontado. Obviamente que necessita dessa manutenção de bons resultados. Em relação a preço teto de dividendos, o yield do Bradesco deve ficar na faixa de 8,5 a 9,6. O PL de 5,6 a 5 vezes. Eu sou um pouco mais conservador em relação ao lucratividade, mas mesmo assim segue muito descontado. E o preço teto do Bradesco 4, 20,90, 25% de margem de segurança. E vamos lembrar que o Bradesco com final 4, em geral, deveria ser 10% mais caro que o com final 3, porque ele recebe 10% a mais de dividendos. E muitas vezes ele não é cotado somente 10% mais caro. É até mais do que isso, por isso que a margem de segurança fica bem diferente. Porque a liquidez do papel é diferente e também opções existem no Bradesco 4. Quando olhamos para Bradesco com final 3, 14,68, o yield fica de 10% para 2027 e meu preço teto de R$19, quase 30% de margem de segurança, considerando 50% de payout aqui na lucratividade. Então, vocês podem ver que realmente, em várias óticas, em vários sentidos, o Bradesco está extremamente descontado. E vamos lembrar que o meu preço teto é projetado em relação ao retorno total esperado na ação e não somente a porcentagem de dividendos. E no quesito retorno total, eu estimei duas taxas de crescimento, uma de 7 e uma de 8% para 2027, mas em geral, é mais conservador considerar 7%, multiplicando isso pelos dividendos projetados para 2026 e 2027, nós temos de 16,5% a 18,8% de retorno nominal embutido ao ano, e tirando 6% de inflação, nós temos para 2026 um IPCA mais 10 aproximadamente e IPCA mais 12, caso a manutenção desse bom balanço com esse bom crescimento aconteça para os próximos anos. Então, realmente, o Bradesco estaria extremamente descontado por várias óticas. E isso é um prêmio de risco de 4,36% em relação aos títulos públicos de 10 anos. Então, realmente, em vários quesitos, o Bradesco está muito descontado. E na parte gráfica, como o Bradesco apanhou por muito tempo em relação ao seu retorno sobre patrimônio líquido, observem que o mercado criou esse canal de baixa aqui no banco e recentemente ele tentou romper esse canal aqui para cima e falhou, e foi exatamente naquela época que o fluxo estrangeiro começou a sair da bolsa brasileira e recentemente ele fez esse canal de baixa dentro desse outro canal. E tocou nesse fundo de canal, onde existe grande chance do mercado jogar o Bradesco novamente para os R$17 em relação ao Bradesco com final 3. E vocês podem ver que isso pode realmente acontecer com facilidade. Várias óticas, o Bradesco está muito descontado. Você pode olhar pelo PVP, você pode olhar pelo retorno sobre patrimônio líquido, pelo crescimento de lucratividade, o retorno total na ação. Tudo isso mostra muito desconto aqui no Bradesco. Mas, obviamente, que a renda variável não tem como garantir nada, porque caso o Bradesco comece a decepcionar e aumentar a inadimplência, isso tudo pode voltar ao normal e o mercado bater novamente nas cotações do Bradesco, jogando o banco novamente para a faixa dos R$10. Se isso vai acontecer, não sei, não faço a mínima ideia, mas é somente o que a parte gráfica mostra no pior cenário. Mas, obviamente, vem segurando bastante, principalmente nesse canal, no curto prazo. E quando olhamos para a média móvel de 200 semanal, observe que basicamente o Bradesco tocou nela quase
aqui nesse curto prazo e voltou a subir. Então ela pode voltar a ser um suporte e não uma resistência como já foi nos anos passados. Então se isso acontecer, existe mais chances do Bradesco subir do que cair nesse curto prazo, mas caindo e mantendo esse bom balanço seria uma extrema oportunidade, principalmente se você é um investidor de longo prazo, que em geral é o foco aqui desse canal, é mais um investimento previdenciário e um investimento para longo prazo. Mas vocês podem ver que em várias óticas, até mesmo na parte gráfica, o Bradesco segue muito descontado. Poderia cair mais? Poderia, mas acredito que se cair mais, é mais margem de segurança para aportes mais fortes no banco. Tá isso, pessoal, um vídeo bem completo em relação ao Bradesco, e como eu citei, em várias óticas o banco está extremamente descontado na minha visão. Então já comenta aqui embaixo se você é acionista do Bradesco. Eu pessoalmente não tenho Bradesco carteira, mas quem sabe, se o mercado continuar batendo no banco e o bom balanço persistir, obviamente eu posso colocar ele na minha carteira, principalmente olhando para uma janela mais alongada. Então, já deixa aqui o seu comentário se você tem as ações do Bradesco em carteira, se você comprou, se você vendeu, o que você fez recentemente. E algumas pessoas perguntaram, por que essas quedas recentes do Bradesco? Isso em geral foi por conta do fluxo estrangeiro negativo, porque grande parte das ações com muita liquidez na sua bolsa, como grandes bancos, Vale, Petrobras, todas elas possuem uma grande quantidade, pelo menos 40 a 50% das ações nas mãos de investidores estrangeiros. Então, uma saída de dinheiro estrangeiro na nossa bolsa causa essas quedas mais acentuadas em grande parte das ações, mesmo com nenhum problema no curto prazo no balanço. Então, já deixa o seu comentário em relação a isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, que ajuda muito na divulgação do vídeo e também no crescimento do canal e faz com que o YouTube entregue mais vídeos meus para você. Se você gostou desse canal e gosta desse tipo de análise, já deixa sua inscrição. Eu faço vídeos diários aqui no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Então por esse vídeo é só, meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.